Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar 3 fundos imobiliários de tijolo que são uma bomba relógio, que a qualquer momento podem trazendo prejuízo para os cotistas e também insatisfação. Alguns desses fundos já têm apresentado esses sinais, trazendo prejuízo para quem é cotista, já que eles se desvalorizaram bastante e em alguns os rendimentos também caíram bastante, trazendo também insatisfação. E o principal causador dessa insatisfação, ou no caso que tem culminado para que esses fundos não se desempenhem muito bem, tem a ver com a alavancagem. O que é alavancagem? Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. A alavancagem, pessoal, é uma estratégia usada pelos fundos imobiliários a fim de utilizar recursos adicionais, geralmente por meio de empréstimos ou financiamentos para aumentar o capital disponível para investir em ativos imobiliários. E como é que o fundo ele consegue esse dinheiro que ele não tem para poder comprar novos ativos? Da seguinte maneira: suponha que o fundo ele tem ali 10 imóveis no seu portfólio. Então ele utiliza os aluguéis futuros desses imóveis, faz um CRI e esse instrumento financeiro traz recursos para dentro do fundo. Então é como se ele chegasse lá para o fornecedor de crédito e diz o seguinte: eu estou precisando aqui de 200 milhões de reais para poder comprar um imóvel. E esse credor ele vai exigir algumas garantias. Então geralmente o fundo ele está como garantia os aluguéis futuros que ele vai receber posteriormente daquele imóvel que ele vai comprar e também dos imóveis que ele já tem. Então ele dá como garantia os futuros aluguéis. Porém agora, com uma mudança na legislação, o fundo ele também pode dar como garantia os imóveis que ele tem. Eu vou até deixar essa matéria aqui disponível nesse site, que ele vem falando exatamente sobre essas mudanças que ocorreram nesse último ano de 2023 para 2024, que tem a ver aqui com algumas alterações na legislação brasileira promovidas pela Lei 14.754. Porém, a alavancagem, pessoal, tem seus riscos. Quais seriam, assim, os riscos dessa alavancagem? Por exemplo, como o fundo ele tem como garantia os futuros aluguéis, possa ser que a vacância física e também a vacância financeira do fundo venha a trazer dificuldades para que o fundo imobiliário pague aquela dívida que ele adquiriu. Por exemplo, como eu mencionei, ele comprou ali o ativo de 200 milhões de reais, comprou um novo imóvel, mas ele não conseguiu alugar aquele imóvel totalmente. Então ele não vai ter todo o dinheiro suficiente para ele poder pagar aquela dívida que ele adquiriu. Então sempre vai ter esse tipo de risco. Porém, devemos lembrar o seguinte, que dependendo de como a operação de securitização ela foi estruturada, os riscos podem ser diminuídos. É possível amortizar a dívida por meio do caixa do fundo ou através de uma nova emissão de cotas. E, em última instância, o fundo ele poderia vender alguns dos seus ativos, no caso, algum dos seus imóveis, para poder pagar essa dívida. E é exatamente isso que 2 fundos imobiliários da Vinci, que é o VIO11 e o VINO11, eles estão procurando fazer. Eles vão vender ali alguns dos seus ativos para poder pagar essas alavancagens que ele adquiriu. Então devemos lembrar o seguinte, que é positivo e ao mesmo tempo, se ela não for estruturada da maneira correta, pode trazer muito prejuízo para o fundo. Eu vou mostrar aqui 3 fundos imobiliários que já foram bastante prejudicados por causa disso. Então, na hora de você analisar um fundo de tijolo para se investir, analise essa questão da alavancagem do fundo. O primeiro fundo para você tomar cuidado, pessoal, é esse daqui, ó, o BLMG11. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 38,50. Podemos ver que ele já se desvalorizou bastante, se pegarmos o gráfico aqui dos últimos 5 anos. Observe como esse fundo saiu lá da faixa dos R$ 110 lá no início de 2021 para aqui R$ 38 agora nesse mês de março de 2024. Somente nos últimos 12 meses ele já se desvalorizou aqui aproximadamente 40%. Além disso, seus dividendos também foram bastante impactados negativamente por causa da sua alavancagem. Se pegarmos aqui, ó, seus rendimentos desde o ano de 2021 para cá, é notável, né, a sua queda. Antes vinha aqui pagando 90 centavos em 2021, 2022 diminuiu para 80 centavos, 2023 ficou na faixa aqui dos 70 centavos e agora início de 2024 tem pagado aqui 44 centavos. Então observe como a alavancagem ela pode prejudicar bastante o fundo, tanto na sua cotação como nos seus rendimentos. Aqui no relatório gerencial desse fundo, pessoal, observem só como essa alavancagem é muito elevada para o fundo. Atualmente o fundo ele tem aqui em patrimônio R$ 1 bilhão. Porém, se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que ele tem dívidas muito elevadas. Ele tem uma dívida aqui
com respeito a um CRI, esse CRI aqui do seu imóvel lá de Jandira. Ele tem uma dívida aqui, ó, de 65 milhões de reais indexados ao índice IPCA com uma taxa de 6%, uma taxa fixa de 6%. E ele tem mais outros 4 CRAs aqui ao lado, que tem uma dívida total de 599 milhões de reais indexados ao índice IPCA com uma taxa de 5,8% fixa. Então, se pegarmos os 559 milhões mais os 65 milhões de reais, ele tem aí uma dívida total de 664 milhões de reais. Porém, você lembra que o patrimônio do fundo é de 1 bi. Então, que praticamente mais de 60% do patrimônio do fundo é de ativos passivos, que é com respeito a dívidas que ele tem que pagar. Então, observe como esse fundo ele é extremamente alavancado. Por isso que ele tem dificuldades em poder pagar os seus compromissos e isso acaba impactando negativamente no fundo. Outro fundo, pessoal, que tem sido muito prejudicado por causa da sua alavancagem é o RELC 11. Muitos talvez pensem, ó só, um fundo imobiliário de logística custando menos de R$50, mas muitas vezes não acompanham qual é o risco de investir nesse ativo. Podemos ver que no momento ele está aqui na faixa dos R$49. Observem aqui no seu gráfico o seu preço de cotação como caiu no decorrer do tempo, lá de 2020, lá no final de 2020 até agora, início de 2024. Observe só como esse fundo ele se desvalorizou no decorrer de todo esse tempo. Uma desvalorização aqui de aproximadamente 59%. Diminuição no seu preço de cotação de R$71. E não só isso, os seus rendimentos também foram impactados negativamente. No ano de 2023, praticamente ele não pagou rendimentos para os seus cotistas. Como vocês podem ver aqui, no ano de 2023, ele só pagou o mês de janeiro, de fevereiro e o mês de março. E o restante do ano ele não pagou. E agora, durante esse ano de 2024, ele voltou a pagar aqui durante o mês de fevereiro. Mesmo assim, um valor muito pequeno. Para considerarmos o seu último pagamento, que foi aqui em março de 2023, que foi de 70 centavos, cair para fevereiro de 2024 para 18 centavos, então realmente muito negativo esse ponto. Aqui no seu relatório gerencial, podemos ver que ele tem um patrimônio líquido aqui, correspondente somente aos seus imóveis, de 230 milhões de reais. Porém, 65 milhões são apenas alavancagem, são passivos que ele vai ter que pagar. Se viemos aqui, no seu demonstrativo de resultados, podemos ver o seguinte com respeito a isso. Observem só, no mês de fevereiro de 2024, ele teve aqui uma receita de aluguel de 1,4 milhões de reais. E observem só as suas despesas financeiras, que tem aqui incluso os juros que ele tem que pagar da sua alavancagem. Foi de 753 milhões de reais. Então, observem que ele teve uma receita de 1,4 milhões e praticamente a metade desse valor foi somente para poder pagar despesas financeiras, além de outras despesas que ele também tem. Então, no final, ele ficou com uma receita de apenas 294 mil reais. Mas lembre-se que ele teve uma receita aqui de 1,4. Então, você imagine, tudo que ele teve que pagar sobrou apenas aqui 294 milhões. Então, a alavancagem prejudicou também bastante esse fundo imobiliário. E por último, pessoal, outro fundo para vocês tomarem cuidado é o Sarem 11. Atualmente, ele está custando aqui R$ 41,82. Se pegarmos o seu gráfico aqui dos últimos 5 anos, podemos ver como ele também diminuiu bastante a sua cotação. Lá em meados de 2021, ele estava aqui na faixa de R$ 101. De lá para cá só fez cair, desvalorizando aqui aproximadamente 57%, 58%. Uma diminuição aí de praticamente R$ 60 no seu preço de cotação. Além disso, os seus rendimentos também foram impactados negativamente. Puxando aqui o seu histórico de pagamentos, podemos ver que do ano de 2021 para agora início de 2024, ele só veio caindo os seus rendimentos. Isso por causa da sua alavancagem. Aqui no relatório gerencial podemos ver o seguinte, que em patrimônio de imóveis ele tem um valor aqui de 963 milhões de reais e ele tem aqui um CRI, no caso uma dívida, de quase 300 milhões de reais. Então é um valor significativo, aproximadamente aí entre 30% e 35%. Aqui embaixo a gente pode ver como é que está o seu pagamento mensal dessa alavancagem. Aqui correspondente ao mês de fevereiro de 2024, podemos ver que ele teve uma receita aqui de 6,5 milhões de reais. E observem só aqui nas suas despesas, o que ele teve aqui de despesas com juros do CRI. Foi um valor aqui de 1,4 milhões de reais. Então, 1,4 milhões de reais, quase 1,5 milhão de reais, ele paga aí mensalmente somente de juros desse CRI, além das outras despesas que ele tem. Então, em fevereiro, ele teve uma receita aqui de 6,5 milhões de reais
e no final ficou com um resultado líquido de 4,3 milhões de reais. Durante esse mês de fevereiro, ele conseguiu ter uma receita um pouco maior do que no mês de janeiro de 2024, porque houve uma rescisão de um dos seus contratos e o inquilino ele teve que pagar assim a multa rescisória. Por isso que ele conseguiu ter uma receita maior. Mas geralmente a receita dele tem sido aqui na faixa somente de aluguel de 4,3 milhões de reais. Então, pessoal, esses são aí 3 fundos imobiliários de tijolo de segmentos diferentes que você tem que prestar atenção. Não é porque é um fundo imobiliário de tijolo que você vai sair investindo sem analisar essa questão da alavancagem. A alavancagem é sim essencial para que o fundo ele consiga crescer no decorrer do tempo, porém ela tem que ser feita de uma maneira muito bem estruturada para que no futuro essa alavancagem não venha assim a prejudicar o fundo, em vez de ajudar, acabe prejudicando. E outro ponto é não se deixe iludir por preços muito baixos. Talvez você procure ali um fundo imobiliário com desconto bastante interessante, como no caso aqui do SARI 11, se pegarmos o seu P sobre VP está de 0,47. Aí você imagina, eu vou comprar um fundo imobiliário com desconto aí de mais de 50%, mas muitas vezes não analisa o que tem causado esse P sobre VP tão baixo assim. Geralmente, P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo muito baixo quer dizer que o fundo ele está passando por alguma situação ruim, alguma situação difícil. Então, sempre procure analisar antes de sair e investir do seu dinheiro nesse tipo de ativo. Outros 2 fundos também para vocês tomarem cuidado, pessoal, o VINO 11 e o VIU 11. Eles conseguiram aí nesse início de ano de 2024 fazer algumas movimentações ali de renegociação das suas dívidas. Então, eles conseguiram ali um maior prazo para poder pagar as suas alavancagens, mas os 2 vão ter que vender imóveis para poder conseguir honrar com seus compromissos. Então, se eles não conseguirem vender nenhum dos seus imóveis, o ano de 2025 vai ser muito difícil também para esses 2 fundos de tijolo. Beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira e até a próxima.